Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas. Eu vou aguardar um pouquinho para as pessoas entrarem e enquanto isso eu vou falando aqui com vocês. Quero até pedir desculpas porque eu tinha combinado de fazer essa live por volta das 17 horas, só que eu fiquei sem energia devido à chuva e eu tive que vir para um outro local para poder transmitir para vocês. Então, eu peço desculpas por não ter conseguido cumprir com horários às 17, mas estou aqui firme e forte, apesar de todos os imprevistos, para cumprir com aquilo que a gente se comprometeu. Bom, essa daqui é mais uma live de esquenta. E por que é uma live de esquenta? Porque na próxima quarta-feira nós faremos a imersão Viver de Terapia, como dar certo como terapeuta em 2024. Essa já é a quarta live de esquenta. Nós falamos já sobre o chamado da alma, o que fazer para ser terapeuta, as crenças limitantes, e hoje nós vamos falar sobre transição de carreira. Então é importante lembrar vocês que essas lives elas ficarão no ar somente até a próxima terça-feira, às 18 horas, elas saem do ar porque na quarta já temos a imersão. E eu também preciso dizer para vocês que às vezes o Instagram tá com um bug e acaba distorcendo um pouquinho a minha voz, tá certo? Então, não temos o que fazer, infelizmente, o Instagram já está avisado e quando eles fizerem uma atualização, esperamos que isso se resolva. Então vamos lá, preciso dar um outro recadinho aqui do coração. Para participar da imersão Viver de Terapia, você precisa estar no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, o link do grupo está lá na bio, é só clicar e entrar, porque é lá no grupo do WhatsApp que todas as informações elas são transmitidas, tá certo? Então eu quero falar um pouquinho, né, sobre, só vou ajustar um pouquinho aqui a câmera. Então vamos lá, eu quero dizer que quando a maioria das pessoas, na realidade, né, hoje vivem insatisfeitas profissionalmente. E essa insatisfação dentro da profissão, ela traz uma série de malefícios para a saúde. Para a mente, então, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, fisicamente. Então, são muitos comprometimentos. Só que se a gente for olhar lá para trás, como é que funciona quando a gente escolhe a carreira na maioria das vezes? Somos muito jovens. E temos uma variedade hoje em dia muito grande, né, de opções para poder escolher a profissão. Só que quando somos jovens, na hora de escolher essa profissão, às vezes nós não temos maturidade suficiente para poder fazer essa decisão, tomar essa decisão de maneira adequada. E muitas vezes existe uma insegurança muito grande com relação à profissão que está sendo escolhida. E, por outro lado, nesse movimento, né, de fazer a escolha da profissão, às vezes ocorre uma pressão muito grande da família, querendo que a pessoa escolha aquela carreira que o pai, a mãe, o avô, a tia, sei lá, alguém idealizou para esse adolescente, para esse jovem, para essa pessoa. E essa sensação de pressão é muito, às vezes, como o adolescente, ele não tem muito claro aquilo que ele quer, ele acaba indo no embalo daquilo que a pessoa, alguém da família orientou. Às vezes, ele até sabe o que ele quer e ele quer fazer uma coisa, só que a família pressiona para que ele faça outra. Enfim, são muitas as possibilidades que levam alguém a estar insatisfeitos profissionalmente nos dias de hoje. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, existem algumas profissões que já nem existem mais. Então, assim, de 40, 50 anos para cá, muitas profissões deixaram de existir. Então, antigamente tinha o leiteiro, o mensageiro, aquele rapaz que acendia a luz no poste. Hoje em dia, essas profissões deixaram de existir. E muitas outras deixarão de existir no futuro. Nos caixas de supermercado, talvez até os motoristas de táxi, de Uber, porque a tecnologia está tomando conta de tudo. E é necessário que a gente olhe também para essa vivência para essa tecnologia
que nos cerca de alguma maneira e que acaba fazendo com que as coisas mudem numa velocidade espantosa. Então o mundo hoje é muito globalizado e acaba nos impulsionando a tomar algumas atitudes e escolhendo algumas profissões que talvez no futuro não façam mais sentido para a gente. Então acontece muito de pessoas que escolheram profissões no passado e que hoje elas se veem insatisfeitas e não querendo mais atuar com aquilo que elas atuavam. E tá tudo bem, porque a vida é dinâmica. A questão é como fazer uma transição de carreira. Como é que eu faço para deixar de fazer isso que eu escolhi lá atrás e agora me dedicar a uma outra possibilidade, a uma outra coisa. Então nós precisamos lembrar aqui que muitas vezes quando se toma uma decisão de fazer uma transição de carreira, também existe uma pressão familiar muito grande para que a pessoa não faça essa transição. Muitas pessoas acham assim, mas você é louca, vai deixar, você vai abandonar tudo isso que você construiu, tudo isso que você fez. E existe, né, uma dor muito grande, porque quando a pessoa decide fazer esse movimento de mudar, né, a carreira dela, principalmente vindo para o lado da terapia, ainda se tem um preconceito com relação à questão terapêutica. Muitas pessoas não entendem o que são as terapias holísticas. Muitas outras pessoas têm o preconceito no sentido de achar, mas você vai cuidar de gente louca? Então é necessário muito cuidado na hora de abordar isso com os amigos, com os familiares, com as pessoas próximas. Porque a pessoa que está passando por essa dor e quer fazer a transição de carreira, principalmente para a área das terapias, ela precisa muitas vezes de um apoio. E quando ela não tem esse apoio dentro da família, isso pode muitas vezes dificultar um pouquinho mais esse movimento dela fazer a transição que ela tanto gostaria. Então, o propósito aqui dessa nossa conversa hoje é trazer um pouquinho dessa lucidez. Como é que você pode, de alguma maneira, fazer essa trajetória, esse passo a passo, para poder viver de terapia? Porque essa é a ideia, né? Para você poder viver de terapia. E é importante dizer aqui que quando a pessoa decide fazer esse movimento de viver de terapia, ela tem o desejo muito grande de ajudar os outros. E tem muitas pessoas que ainda nem descobriram o propósito de vida delas, o propósito de alma delas. Então, quando ela encontra que é esse o propósito, que ela quer ajudar o próximo, o que ela mais deseja é fazer isso com a maior rapidez possível. Só que muitas vezes, esse movimento de que eu quero tudo para agora, eu quero tudo para ontem, quero tudo para já, ela pode meter os pés pelas mãos e não conseguir fazer da melhor maneira possível essa transição. Então eu vou trazer aqui o meu próprio exemplo. Quando eu decidi que eu ia viver só de terapia, eu não fiz planejamento algum. Eu simplesmente surtei, porque eu trabalhava meio período numa empresa e o outro meio período com as terapias já tinha 8 anos, quase 9. E de repente eu simplesmente decidi que eu não aguentava mais ficar na empresa, porque a empresa estava me adoecendo. O que eu tinha que fazer lá ia muito contra os meus princípios e os meus valores, ia contra os meus instintos. E como é que eu podia, trabalhando com saúde, não ter saúde e ainda ir contra aquilo que eu acreditava que era correto? Eu não aguentei, surtei e simplesmente pedi demissão. E daí, dentro desse processo de pedir demissão, eu me lancei completamente no mundo das terapias, só que sem fazer um estudo de casos, uma análise de mercado, de me planejar. Eu mudei não só de emprego, como eu mudei de cidade, eu fui morar em outro lugar. E eu nem estudei esse outro lugar onde eu fui morar e já fui pensando o que eu ia fazer lá em termos profissionais. Claro que 6 meses depois, eu tive que voltar para São Paulo porque eu não consegui me estabelecer lá da forma adequada. Por quê? Porque eu não me planejei. Então, o propósito dessa conversa aqui hoje é trazer um pouquinho do quanto é importante fazer esse planejamento, porque eu aprendi as duras penas. Ninguém pegou na minha mão e disse assim, olha, porque você tem que fazer assim, assim, assim. Ninguém me mostrou qual era o caminho das pedras. Na realidade, eu caí, ralei, machuquei, levantei, sacudi a poeira e tive que me virar nos 30, literalmente, para poder dar a volta por cima. Foi um processo doloroso, mas de muito aprendizado, porque eu aprendi exatamente aquilo que a gente não deve fazer.
E hoje eu consigo enxergar que se eu tivesse feito as coisas de forma planejada, eu teria dado muito mais certo do que eu dei naquela ocasião. Então demorou um pouquinho mais para que as coisas acontecessem. Elas aconteceram, só que foi doloroso. E a ideia aqui é não trazer dor para você, é ajudar você a chegar lá nesse caminho das pedras, te dando a mão, segurando na sua mão e falando, vamos juntos que eu vou te mostrar como é que você chega lá do outro lado. Então é esse o propósito aqui. Então, quando a gente fala, né, dessa questão de fazer esse movimento de transição de carreira, a gente tem que ter um planejamento. Em primeiro lugar, você precisa decidir, até falei isso na live na segunda live, quando eu falei quais são os passos que um terapeuta tem que dar. Em primeiro lugar, decidir que tipo de terapia que você quer atender. Essa é a primeira coisa que você tem que saber na sua vida, a partir do momento que você decide que você quer ser terapeuta. A segunda coisa é como você vai atender. É online, é no seu consultório, é fazendo parceria, porque isso daqui vai definir os outros passos que você vai ter que dar para chegar lá do outro lado da ponte. Porque se você não decidir isso aqui, não dá para você planejar a sua transição de carreira. Porque daí entra essa questão do planejamento. Você vai ter que avaliar se o quanto você está ganhando vai ser o suficiente para você comprar tudo o que você precisa para estruturar esse movimento da sua transição de carreira. Você vai ter que avaliar o quanto do seu salário você vai ter que guardar, fazer uma reserva, um alicerce financeiro para poder se estruturar e pelo menos sobreviver no mínimo 6 meses sem esse salário que você ganha aqui hoje. Porque é claro que no começo, e eu tenho que te falar a verdade, é claro que no começo as coisas não vão acontecer assim. Demora um pouquinho para que esse engajamento aconteça, para que você possa de alguma forma viver literalmente da terapia. Só que se você fizer essa estruturação e esse planejamento para fazer a transição de carreira, as coisas vão se acomodando. Então, uma das coisas essas duas coisas que eu disse são necessárias para você poder dar esse direcionamento. A partir disso, você pode começar a divulgar. Você vai fazer um curso, é claro, né, de formação, depois que você decide o que você quer fazer em termos de terapia. Você vai fazer o seu curso de formação e daí você vai começar a divulgar esse seu trabalho para as pessoas próximas, para as pessoas conhecidas. Você vai divulgar no prédio onde você mora, na empresa onde você trabalha, que você está atendendo com isso num horário diferenciado de trabalho. Então, ou é à noite, ou é de fim de semana. Então, você vai escolher aí dentro do seu horário um período para começar a se dedicar às terapias. Porque conforme você for fazendo esse movimento e for criando a sua clientela, as coisas vão acontecendo. Pode até ser lentamente, pode, mas elas vão acontecendo. E daí, esse dinheiro que você vai juntando da parte das terapias é um dinheiro que você não deve usar, deve na realidade usar no alicerce financeiro para quando você não tiver mais na empresa, você consiga se manter. Então essa é a primeira dica que é essencial, fazer essa reserva, esse alicerce para que você possa se estruturar para fazer a transição. Claro que se você tiver um bom relacionamento com o seu chefe, com a sua empresa, de repente você pode conversar lá e pedir para reajustar o horário, adequar, trabalhar em home, para você poder se adequar e de repente ter um período mais livre para se dedicar um pouquinho mais às terapias. Então tudo é uma questão de negociação e de conversa. Quando eu comecei a fazer os meus atendimentos, eu trabalhava só 6 horas na CLT. Então eu tinha um período bem bom para poder galgar esse outro lado dentro das terapias holísticas. E isso me ajudou profundamente. Quando eu saí, mesmo não tendo me estruturado, eu tinha uma boa clientela. Eu conseguia administrar bem essa outra fonte de renda. Então você também vai precisar fazer isso. Isso vai ser fundamental, porque lidar com a dupla jornada de trabalho não é fácil. Então você também vai ter que olhar para o seu autocuidado, para a sua saúde física, mental e emocional, porque você vai ter uma pressão dupla. Você vai ter que dar conta do seu trabalho na CLT, mas você também vai ter que dar conta desse trabalho novo que você está começando. E na live que eu fiz no dia lá, acho que foi na quarta-feira,
que eu falei, na quarta ou na quinta que eu falei sobre essa transição, eu disse que você precisa entender que o seu negócio, que é um negócio, ele é um bebê e ele vai exigir tempo de você. Então não é simplesmente assim, eu vou começar a trabalhar com as terapias, vou lá e o negócio já vai dar lucro. Não, as coisas levam tempo e você vai ter que ir se estruturando em vários outros aspectos. Não só na parte da terapia, mas você vai ter que ir se aprimorando em várias outras questões, em várias outras habilidades, inclusive administrativas, financeiras, de marketing, de tantas outras coisas, para estruturar o seu negócio. Isso vai ser fundamental. Então, é importante que você leve isso em consideração. Agora, uma outra coisa que você precisa fazer é traçar uma estratégia a curto prazo e a médio prazo e a longo prazo. Então, se, por exemplo, você só decidiu que você quer ser terapeuta, mas você ainda não fez um movimento para começar nesse mundo das terapias, você vai ter que decidir o que a gente falou lá atrás. Que tipo de terapia que eu quero fazer? Vou ter que fazer um curso a respeito disso. Depois que eu fizer um curso, eu vou ter que me enfiar nesse meio das terapias holísticas. Então, eu vou ter que fazer networking, eu vou ter que participar de grupos de terapeutas. Eu tenho que fazer uma conexão para poder conhecer um pouquinho mais como é esse meio. Talvez você precise desenvolver estratégias para saber como é que você vai lidar com os seus clientes. Talvez você precise desenvolver estratégias para lidar com a parte financeira. Então, são muitas variáveis, muitas informações que você vai ter que colocar no seu dia a dia. Por isso que é importante fazer esse planejamento. Talvez você precise entender quais são os locais onde você pode atuar. De repente, se você, olha, eu trabalho o dia inteiro, ainda estudo à noite, mas ainda também quero atender terapia, de repente você tem que começar com um atendimento voluntário. Ou praticando na sua família, nos seus amigos, para você ir treinando, para na hora que você for atender efetivamente, você já ter um pouco de prática. Porque é importante a prática. Na vida tudo é uma questão de prática. Não adianta, sei cozinhar porque eu vi a receita lá no canal do YouTube. Não dá. Eu tenho que ir lá e experimentar. Vou errar, o arroz vai queimar, vai ficar duro, vai ficar mole, papado. E a terapia é a mesma coisa. Então eu preciso treinar, preciso ter esse movimento de praticar. É importante que você se estruture nessa questão ligada à sua empresa, para procurar oportunidades. De repente, dentro da própria empresa, você pode ter clientes. Eu tinha dentro da onde eu trabalhava, colegas de trabalho que eram meus clientes. E muitos colegas de trabalho também me indicaram para outras pessoas. De repente, você tem dentro da sua rede bem estruturada, você pode ter pessoas que já possam ser seus clientes de alguma forma. E daí, conforme você vai tendo mais prática, você pode ir aumentando gradualmente a quantidade de horas e de tempo para dedicar a esses clientes. Para fazer o quê? Para fazer a quantidade, essa base de clientes crescer, ela ser mais consistente, para você chegar aonde você gostaria. E a partir desse movimento que você vai fazendo, você pode ir definindo metas. Então, se eu atender X clientes, eu consigo tanto. Então, para eu conseguir viver de terapia, quantos clientes eu vou ter que atender? São essas contas que você vai ter que ir fazendo. E você vai ter que, claro que vai ter que economizar na hora de fazer uma transição de carreira. Você vai ter que revisar os seus custos, as suas despesas, você vai ter que identificar quais são as áreas aonde você vai ter que, de repente, dar uma diminuidinha para poder investir na questão das terapias. E eu sugiro que você faça um orçamento bem realista, bem real mesmo. Aumenta um pouquinho aquilo que você está imaginando, que é para você não ficar decepcionada, não criar uma expectativa que não vai se realizar. Então, essa construção desse alicerce financeiro, ela precisa ir sendo feita paralelo enquanto você está nessa CLT. E daí você vai ter que desenvolver, junto a isso, uma disciplina muito grande.
Porque organizar essas duas rotinas às vezes não é fácil. Será que de repente você tem um trabalho que é muito estressante? E como é que você vai sair de um trabalho tão estressante e vai ter que estar toda equilibrada, toda zen, toda tranquila para poder fazer o atendimento ao seu cliente? Então tudo isso precisa ser colocado em prática. Você precisa avaliar, observar e verificar se está de acordo. Então você vai ter que adequar também essa parte energética, essa parte emocional. Só voltando aqui numa questão financeira, para a gente fechar essa parte financeira, se por um acaso você tiver dívidas, algumas coisas parceladas no cartão, alguma coisa assim, eu sugiro que você resolva essa questão das dívidas, né, ou fique com menos dívidas quanto você puder antes de fazer a transição, porque senão você pode acabar se enrolando e essa dívida pode aumentar, tá certo? E daí vamos falar da questão da saúde, né? O quanto você tem que estar equilibrada emocionalmente, fisicamente, energeticamente, mentalmente, para poder dar conta dessas duas áreas, dessas duas carreiras, porque você vai ter duas carreiras por um período. E dentro dessa análise que você vai fazer, em termos financeiros, em termos de conhecimento, em tudo isso, né, que a gente está falando aqui, você vai poder avaliar em quanto tempo eu consigo fazer essa transição. Pode ser que você consiga fazer a transição em 3 ou 4 meses, pode ser que você consiga fazer em 6 ou 7, tem gente que demora mais de um ano. Então tudo depende do quanto você vai conseguir se equilibrar, se monetizar, para poder ter esse respaldo, essa segurança para fazer essa transição. Lembre-se, cada um vai adaptar de acordo com a sua necessidade, porque não existe um prazo ideal. Um prazo ideal para uma pessoa pode não ser necessariamente bom para outra pessoa, porque cada um é único, cada um trabalha, tem o seu próprio trabalho, sua própria maneira, né, suas próprias necessidades. Então não dá para a gente dizer, olha, você tem que ir no mínimo tanto tempo. Não, é você quem vai avaliar através dessas contas todas que você vai fazer, desses cálculos todos, quanto tempo vai demorar isso. O que a gente chama de curto prazo? De 0 até 1 ano. Então, no prazo de 1 ano é um prazo que é chamado de curto prazo. Agora, um médio prazo é de 1 até 3 anos. E daí você também tem que fazer um planejamento do que você quer para a sua carreira daqui a 1 ano até no máximo 3 anos. Então, a minha sugestão seria que você fizesse um planejamento de continuar investindo e aprimorando as suas habilidades dentro das terapias, no sentido de não parar de estudar, não parar de aprender. Tá sempre antenada com relação à questão das tendências do mercado. Focar na construção de clientes, de uma base de clientes mais sólida, que possa te propiciar a aumentar cada vez mais essa carteira. Utilizar as mídias sociais para você poder compartilhar o conhecimento e fazer crescer ainda mais essa sua carreira. E claro que periodicamente você vai ter que fazer uma análise desse seu planejamento para verificar o que eu preciso ajustar aqui, o que eu preciso arrumar dentro desse movimento. Eu não estou dizendo que você vai demorar 3 anos para fazer a carreira. Estou dizendo que você precisa fazer um planejamento para fazer a transição de carreira. E dentro desse planejamento, você vai fazer um movimento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que é longo prazo? O longo prazo é acima de 3 anos, de 3 a 5 anos. E daí de 3 a 5 anos é importante você olhar e pensar assim, onde eu quero estar? Daqui no mínimo 3 anos e daqui 5 anos aproximadamente. Então provavelmente você vai querer ser uma profissional respeitada na sua área, você vai querer ser uma profissional reconhecida, você provavelmente vai querer explorar cada vez mais uma gama ampla de serviços para oferecer o diferencial sempre para o seu cliente. Você com certeza talvez possa pensar em desenvolver seu próprio método, seus próprios cursos, suas próprias ferramentas. Por que não? Porque com essa bagagem já é possível você fazer isso.
E daí você vai ter que desenvolver estratégias para expandir a sua presença dentro desse mundo holístico. E de novo, periodicamente você vai continuar fazendo essas análises, esses planejamentos e verificando o que precisa ser ajustado. E eu vou dizer para você, esteja aberta para todas as possibilidades, não feche as portas, porque ao longo dessa trajetória, muitas coisas podem surgir, muitas coisas podem aparecer. E novamente, é importante que você tenha uma flexibilidade. Desde o momento em que você decide fazer essa transição de carreira, até efetivamente você estar atuando nessa área. Dizer que é fácil, não é fácil, gente, não é fácil mesmo. Mas todas as áreas vão ter dificuldades. E aqui nas terapias não é diferente. A questão é o quanto você vai se dedicar, se empenhar para fazer esse negócio dar certo. Então não é a primeira vez que deu alguma coisa errada, já vou desistir, não vai funcionar, vou parar por aqui, melhor nem pensar nisso. Não, você tem que avaliar todas as possibilidades. Avaliar se realmente é isso que você quer, ter certeza absoluta, se respaldar em termos de formação para se sentir segura e capaz para poder oferecer um bom atendimento. Porque se você fizer isso, a sua sensação de segurança, a sua sensação de firmeza, aliado ao chamado da alma, que é uma coisa importantíssima, que vai estar tocando aqui em você, isso vai te impulsionar a fazer e dar os passos necessários para alcançar da maneira adequada aquilo que você deseja. Então, é importante você desenvolver autoconfiança, resiliência para enfrentar os desafios que vão surgir pelo caminho. E talvez você precise, como eu disse, definir algumas pequenas metas intermediárias, além dessas macros que nós falamos aqui. Então, nós falamos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Só que dentro dessa transição toda entre você tomar uma decisão e você realmente fazer essa transição de carreira, talvez você precise ajustar várias engrenagens, ajustar várias coisas que você colocou aí no seu planejamento, porque às vezes não é bem assim. Então esteja aberta, esteja flexível a se ajustar àquilo que a vida vai te trazendo. Por isso é importante você ter essa rede de apoio. A rede de apoio não só no sentido de amigos e de família que possam te incentivar e te apoiar quando você precisa, mas a rede de apoio também do networking dentro do mundo das terapias, porque você vai trocar muita informação com as colegas de profissão e elas vão te dar muitas dicas, muitas informações importantes. Considere, inclusive, fazer uma mentoria, ou uma supervisão, ou uma consultoria com uma profissional gabaritada, que já tenha passado por esse processo e possa te dar a mão. Como eu falei, vou te dar a mão e vou atravessar aqui esse trajeto com você, porque eu passei por isso. Então, é esse movimento que eu quero que você se sinta amparada e acolhida para fazer esse movimento de transitar de um mundo para o outro com mais segurança, com mais confiança. Então, minhas queridas terapeutas, os desafios ao longo do trajeto, eles serão muitos. Só que também, junto com os desafios, vem muitas oportunidades. Oportunidades para você crescer, para você amadurecer, para você se solidificar e cada vez mais ter a certeza de que é isso que você quer. Então, cada passo que você dá, você precisa celebrar. Cada conquista que você consegue nesse caminho, você celebra, porque é necessário fazer esse movimento de celebrar. E acima de tudo, dentro de vocês tem uma capacidade enorme, uma generosidade gigantesca para ajudar o próximo. E essa amorosidade, essa generosidade, essa coragem, ela precisa ser colocada em prática. Porque aquilo que você veio fazer aqui, só você veio fazer aqui. Lembre-se que nós somos peças de um quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça da vida. Se a gente não se coloca naquele lugarzinho que a gente precisa estar, o quebra-cabeça fica vazio.
E isso vai impactar todas as outras peças ao redor. Então, quando a gente não coloca aquilo que a gente veio fazer aqui, nosso propósito, a nossa missão a serviço dos outros, a nossa vida fica impactada e a vida das pessoas também fica impactada. Então, cumpra com a sua missão de vida, com o seu propósito de vida, com o seu chamado de alma e faça esse movimento de forma leve e tranquila. Essa é a minha orientação para você. Então, deixa-se levar por essa intuição, por essa paixão, por esse movimento. E lembre-se que essa jornada é uma jornada de descobertas e que você pode contar comigo. Você pode contar com o meu apoio, porque eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Então, eu quero mais uma vez falar que quarta-feira nós teremos a imersão Viver de Terapia, como você se tornar, né, uma terapeuta, o caminho para dar certo como terapeuta em 2024. Na imersão nós vamos falar sobre quando você acha que não vai dar certo, a segurança dos atendimentos, a dificuldade para equilibrar a vida de terapeuta com a vida pessoal, não conseguir saber o que você vai cobrar, como é que você deve fazer esse movimento e muito mais nós vamos trabalhar dentro da imersão. Eu também vou fazer o lançamento do meu curso Roteiro da Prosperidade. E só quem está lá no grupo do Atlas que vai ter acesso a essas informações. Gente, eu vou precisar encerrar porque eu vim aqui ocupar esse lugar, mas por um tempo mais curto e limitado. Segunda-feira eu volto para nós falarmos sobre os desafios da jornada. Segunda-feira nós vamos ter essa live de esquenta às 7 da manhã. Então, estou te esperando. Um beijo no coração e nos vemos depois.